Estamos chegando para iniciar a nossa atividade de hoje, a palestra pública, que vai seguir no final por uma irradiação àqueles nossos irmãos suicidas, também uma prece onde vamos pedir para fluidificar as águas que, porventura, aqueles que assistem essa nossa atividade possam querer magnetizar, então podem dispor destas águas, deixando à disposição durante esta exposição para que no final, então, estas águas sejam magnetizadas. Na verdade, desde o início, elas já começam a receber os componentes que são próprios daqueles que assistirão esta exposição e também das necessidades de cada um, de cada família, enfim. Então, se programem aqueles que estão sintonizados para que as águas e também o campo mental possa estar apropriado e receptivo a esses conteúdos. A palestra será sobre o campo mental e a doença, o início 19h30, indo até às 20 horas. Vamos então iniciar a nossa atividade, rogar aos benfeitores espirituais que trabalham e que organizam esta atividade na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, a assistência, para que tenhamos aqui a condição, a harmonia, o equilíbrio, para expor esses conteúdos, atendendo às necessidades daqueles que estão sintonizados, para superar provas, para construir progresso e alcançar as condições planejadas para esta passagem por este planeta, de progresso moral, espiritual e intelectual. É assim, Jesus, que estamos organizados e planejados, são estes os nossos propósitos e objetivos da noite. Ajuda-nos a atingir esses propósitos e objetivos. Iniciamos então a nossa atividade de hoje. Vamos falar então do campo mental e a doença, que tem relação direta
o campo mental com os corpos de manifestação fluídicas e físicos. Temos neste slide aí os atributos do espírito. Na questão 24, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 24, é o espírito sinônimo de inteligência? Os espíritos respondem, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Na questão 89A, a pergunta de Kardec é a seguinte: o pensamento não é a própria alma que se transporta? A resposta deles é a seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Depois, na questão 600, a pergunta é: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte no estado de erraticidade como a do homem? E aí a resposta deles é a seguinte: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, uma grande diferença entre o princípio espiritual individualizado e o princípio espiritual consciência. O princípio espiritual individualizado tem o livre-arbítrio. E na 843 tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, neste slide aqui, queremos colocar que a principal fonte geradora de pensamento está no espírito e que o corpo mental é o gerador de tudo. Os corpos, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico são instrumentos do espírito no plano físico e no plano espiritual. Agora vamos falar do conceito de campo mental. A matéria mental é a criação da energia que se exterioriza do espírito e se difunde por um fluxo de partículas e ondas, como qualquer outra forma de propagação de energia do universo. Elaborando pensamentos, cada um de nós cria em torno de si um campo de vibrações impulsionado pela vontade, que estabelece uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente, obedecendo às mesmas leis da energia e partículas do mundo físico. As ondas e partículas da matéria mental, em graus de excitações variados, se expressam em frequência e cores. E isso tem uma particularidade de cada espírito, dependendo da intensidade e qualidade do pensamento emitido, ou seja, da vibração mental emitida. Tanto quanto na matéria física, o pensamento, em graus variados de excitação, gera ondas de comprimento e frequência correspondentes ao teor do impulso da vontade ou do objetivo desejado. Então, a saúde é, assim, uma posição
de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo e a desídia das mãos que o manejam. Resumindo, se vamos chegar numa casa e vamos ver um cenário, ele traduz esse cenário à posição daqueles que residem nessa casa. Se vemos uma casa mal desarrumada, desorganizada, significa que os moradores são assim. E ali na parte do instrumento que reproduz o zelo ou a desídia das mãos que o manejam, está ali os cuidados que aqueles que têm essas ferramentas usam para manejar esses instrumentos, né? Então depende sempre da pessoa que está, então, usando a ferramenta. O campo mental é a mesma coisa. As vibrações, as energias que estão neste campo mental são resultado do espírito que habita aquele campo mental e se traduz nos instrumentos que são deste espírito, ou seja, o perispírito e o corpo físico. Indução em termos eletrônicos consiste na transmissão de uma energia eletromagnética entre dois corpos sem que haja contato entre eles. Então, eu tenho um corpo A e um corpo B. Eles estão afastados, mas o espaço que está entre eles, existe ali um campo magnético entre eles. E a mesma coisa acontece entre duas pessoas que estão juntas. Elas, mesmo não falando, os pensamentos podem estar se atraindo. Expressando qualquer pensamento em que acreditamos, estamos induzindo os outros a pensarem como nós. A aceitação que os outros fazem de nossas ideias passa a ser uma questão de sintonia. Portanto, nossas ideias e convicções nos ligam compulsoriamente a todas as mentes que pensam como nós. E quanto maior nossa insistência em sustentar uma ideia ou uma opinião, mais nos fixamos as correntes mentais das pessoas que se sentem como nós e que posam as mesmas opiniões. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento segundo os princípios de afinidade, os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se a feições de pombos à cata de comida. O que é isso? Ali, não sei se dá para ver a imagem desse slide ali, os pombos abaixo, né? Tem vários tipos de pombos ali, tem os mais jovens, os mais velhos, os que têm mais fome, os que têm menos fome, né? E acima tem os átomos. Os átomos, eles têm na sua órbita os elétrons, que se aproximam um dos outros e geram energia. Então a energia produzida no campo mental é decorrente da comunhão daqueles princípios de afinidade de cada um. Todos nós nos relacionamos mentalmente sem que a gente tenha sem que a gente se dê conta disso, né? Essa é a realidade. Bom, a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, ou seja, ainda sem classificação. Expressa-se automaticamente envolvendo todos os nossos centros de força sem que nos demos conta. Então, aquele campo mental passa para o perispírito, atinge os centros de força, esses metabolizam essas energias e jogam no corpo físico, nos plexos correspondentes, conforme o conteúdo emocional de que se reveste.
esta energia estará impregnada de um elemento químico que pode nos causar bem ou mal. No corpo físico, o sistema nervoso central, simpático e parasimpáticos, ficam encarregados de transmitir estas energias às células correspondentes no corpo físico. Isso está no livro Dias Gloriosos, no capítulo 2, o autor é Joana de Ângeles e o médium é Divaldo Franco. Agora no livro Missionários da Luz, capítulo 2, que fala da epífise, aliás, esse capítulo 2, a epífise, ele já é um artigo médico desenvolvidos pelos médicos da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, alguns, do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, né? Lá nesse capítulo 2, o Alexandre, que é o mentor do André Luiz, o instrutor nesse capítulo, vai falar o seguinte: analisemos a epífise como glândula, epífise pineal, sinônimo também, né? Se dá o nome também de pineal, como glândula da vida espiritual do homem, segregando delicadas energias psíquicas. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas aos departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então, glândula da vida espiritual significa que ela é o conector com a parte, com a nossa vida espiritual, isto é, com o plano espiritual. Depois ali sublinhado está a ascendência do sistema endócrino. Então, assim, todas as glândulas, né, recebem ordens da mente através desta glândula, que vem lá do campo vital e que tem força subconsciente. Tem coisas que estão no nosso subconsciente e que nós não nos damos conta porque estamos encarnados, e elas então vão atuar, né, no consciente sem nos darmos conta. E quando nós exercitamos a vontade, então elas ficam muito mais ativas, que no caso, quando estamos encarnados, precisamos controlar impulsos de sentimentos mais imperfeitos e transformar em sentimentos nobres e elevados. E quem faz esse contato com as células são as redes nervosas, e ele diz aqui como são como fio telegráfico, né? Chegando até as células e suprindo todas as energias psíquicas aos órgãos e aos sistemas. Então, a pineal é uma estrutura sensorial que capta impulso magnético, levando a informação do cérebro, gerando efeitos conforme o teor da informação. Se temos angústia, harmonia, felicidade, e vai chegar a estas células e vamos então sentir as sensações de dor ou sensações de saúde. Cortando a pineal são encontradas formações de cristais de apatita, que são encarregados de captar ondas magnéticas vindas do campo mental para distribuir no cérebro e chegar até aos órgãos e aos sistemas. Bom, até aqui a gente viu conceitos. Vamos agora ver um estudo de caso, né? No capítulo 7 do
livro Missionários da Luz, ou melhor, vamos falar um pouquinho no capítulo que antecede a esse, no capítulo 6, que é sobre a oração. O instrutor do André Luiz, o Alexandre, ele fala daqueles trabalhadores que participaram de uma atividade mediúnica numa casa espírita, e eles estão indo para casa. Então vai a mãe, a filha de 16 anos e um filho já casado, na idade já adulta, e eles saem da atividade mediúnica, estão na rua, e quando chegam na rua, eles começam a receber as influências daqueles que sintonizam com os seus campos mentais. E eles vão acompanhando à medida, eles saem felizes da atividade mediúnica, e quando em contato com esses irmãos que acompanham eles, né, mais ignorantes, então eles vão recebendo as influências desses irmãos e vão mudando o humor que saíram da atividade mediúnica. E aí se despedem, e o rapaz, então, que ele, durante esse pequeno diálogo que tem com a mãe e com a irmã, ele fala que às vezes ele não consegue lutar contra aqueles pensamentos que vêm à sua mente. Ele custa muito a retirar da mente esses pensamentos, porque aquilo conduz ele a pensar em coisas que ele sabe que não pode pensar. E aí eles começam a observar os espíritos desencarnados que começam a assediar, que estão assediando esse irmão. Eles chegam até o lar desse irmão e esses espíritos não conseguem entrar. E aí o Alexandre vai fazer o seguinte comentário, que o lar daquele irmão é protegido pela esposa, que ela é uma moça que exercita todos os postulados cristãos e faz o uso da prática da oração. O título desse capítulo é, na verdade, oração, né? E os espíritos que estão acompanhando esse querido irmão, né, esse encarnado, esse trabalhador da atividade mediúnica, não conseguem entrar no ambiente doméstico, porque existe uma certa barreira produzida pelo exercício da prece da esposa. E aí ele vai falar, não é, para o André Luiz, o Alexandre, e ele vai dizer que criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Durante o diálogo do Alexandre com o André Luiz até a casa desse querido irmão, ele então se sente impelido a ajudar esse doente, né, doente mental. Mas ele não consegue, porque o principal desvio dele é o sexo. E esses irmãos que o assediam, ele encontrou em uma daquelas noitadas, e foi então que eles passaram a segui-lo. Então, assim, está aqui bem evidente a sintonia, não é? Depois, quando eles saem, eles retornam para a rua, o Alexandre e o André Luiz, eles vão receber o pedido de assistência de uma velhinha. Ela vai falar para o Alexandre que o filho dela está precisando urgentemente de socorro. E o socorro deve ser tão rápido que ele está prestes a desencarnar.
Então tá ali, ó, uma velhinha simpática, botei no slide, de nome Justina, pede socorro a Alexandre. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Este responde: quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Ela responde: sim, sim, continuou. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. Olha só que curiosidade. Bom coração significa que ele atende aqueles carentes, aqueles que precisam de auxílio. Por outro lado, os pensamentos não traduzem esse exercício. E aí ela vai continuar. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sobre a ameaça de um derramamento mortífero. Então, o grau de pensamento deste filho está tão desorganizado e numa vibração tão alta que está para acontecer um derramamento de sangue no cérebro, de uma artéria está por romper. E aí o Alexandre vai falar então para o André Luiz: a caminho, não temos um segundo a perder. Chegando à residência do filho de nome Antônio, que tinha aproximadamente 70 anos, e exibia todos os sinais de arteriosclerótico, ele vai... E olha só, esse estado de arteriosclerótico é tão adiantado, né, que o derramamento está para acontecer. E aí o cenário é: a alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase totalmente exteriorizada junto do corpo imóvel, a respirar com dificuldade. Alexandre observa estar diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. O acidente vascular cerebral está acontecendo. Então, ele vai solicitar então uma ajuda a uma equipe de socorristas do plano espiritual que trabalham à noite, do qual o chefe é um rapaz chamado Francisco. E ele vai solicitar a esse rapaz, o Francisco, a encontrar um encarnado que tenha a condição mental de equilíbrio. E ele então sai, o Francisco, na busca desse encarnado. E ele então volta logo a seguir, né? Então tá ali. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de Afonso. Alexandre, tomando-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Foi então que Alexandre, como numa transfusão de sangue, começou a transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio. Já estava numa condição moribunda. O semblante do enfermo transformava-se gradualmente à medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio. Este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava sobre o forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho ao corpo físico, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Então, o que está aqui aparecendo? Essa transfusão que o Alexandre fez, essa ligação do perispírito do encarnado, de encarnado para desencarnado, só que numa condição espiritual, né? Os dois separados, os dois numa condição de dormindo, como se estivessem desligados do corpo, né?
Antônio recebendo vigorosas energias magnéticas e as células do seu corpo perispiritual, que estão diretamente ligadas ao corpo físico, recebendo as energias e chegando ao corpo. E os órgãos do corpo passam então a receber todas aquelas energias vindas deste querido irmão chamado Afonso, e ele então passa a ter o domínio do seu corpo físico e passa então a voltar para uma condição de normalidade no seu corpo, né? E o Alexandre vai então falar, não é, a querida mãezinha desse rapaz, desse senhor, né, de 70 anos, que ele tem 150 dias no máximo de vida, isto é, 5 meses, e que aquela condição dele toda só foi, essa assistência só foi realizada porque ele precisava resolver uma situação entre os familiares que já estavam brigando, e isso poderia se acentuar com o seu desencarne. Então olhem só o que o campo mental produz e que nós não nos damos conta, né? Nós ocupamos e fazemos nossas preces, nós os espíritas, de 24 horas do dia, no mínimo 4 a gente dedica, no mínimo não, vamos falar de 4 horas a gente dedica a preces. Mas o que a gente põe no nosso campo mental? Que a gente preenche esse campo mental? Qual é a qualidade desses pensamentos? O que estamos fazendo nas outras 20 horas? Se contarmos que 8 horas estamos fora do corpo, mas o campo mental continua atuando, temos que nos perguntar aonde vamos quando saímos do corpo, o que fazemos, e quando estamos no corpo, qual o principal objetivo dos nossos pensamentos? Eles estão voltados para o quê? Pois é no nosso campo mental que é produzida as energias que vão contemplar as necessidades celulares do corpo físico. E é para isso que precisamos direcionar os nossos objetivos. Saber o que estamos produzindo de campo mental, pois se continuarmos exercitando coisas que vão colocar em desarmonia esse campo mental, ou se continuarmos indo ou assistindo coisas, né? Porque se estamos perto de pessoas, estamos ligados a esse campo mental daqueles que estão mais próximos de nós. Não nos damos conta. Se vamos a lugares, também. Se assistimos um programa de TV, ou assistimos um vídeo no YouTube, ou se no WhatsApp começamos a sintonizar com pessoas que nos causam desequilíbrio, isso vai acontecer certamente com o reflexo nos nossos corpos físicos e perispirituais. Era essa a nossa mensagem para hoje, não é? Sempre tem no último slide a chamada para o exercício do amor, né? Porque se ocuparmos o nosso campo mental com o desejo de amar, já vamos resolver uma boa parte dos problemas, né? Se já tivermos a condição de entendimento, que é quando começamos a estudar e entender esse processo de progresso, esse caminho para chegarmos a espíritos puros, vamos então construindo coisas que vão nos ajudar a isso, né? E a nossa sociedade, essa sociedade espírita Luz, Paz e Caridade, tem vários tipos de estudos que contemplam todas as necessidades daqueles que querem chegar a esses objetivos e propósitos, não é? Vamos então fazer uma pequena irradiação àqueles nossos irmãos suicidas, como de praxe acontece nessa nossa atividade. Rogar
por aqueles nossos irmãos suicidas conscientes, os inconscientes, aqueles que já planejam o suicídio, aqueles familiares destes nossos irmãos suicidas, rogar a assistência daqueles benfeitores que trabalham no esclarecimento, que trabalham na produção de fluidos, energias, que possam chegar a esses nossos irmãos, alguns passando por grandes provações, aqueles fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes, revigorantes, da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da simplicidade e pureza de coração, da humildade, da inteligência, da memória, da percepção, da visão, da afabilidade, da doçura, da resignação, do perdão, da abnegação, do devotamento, da indulgência, da lei de justiça, amor e caridade, deixando-os receptivos ao exercício de todas as virtudes, que são bases, que são construções morais, espirituais e intelectuais nas nossas caminhadas evolutivas. Contempla, Jesus, todos esses nossos queridos irmãos, e que o teu amor e a tua paz possa estar no íntimo de cada um. Concluímos então a nossa irradiação. Vamos agora ao passe. Pedimos a todos que sintonizem, que coloquem as suas águas para magnetizar, que dirijam seus pensamentos àqueles a quem querem que chegue estes fluidos do esclarecimento também, das organizações perispirituais, do corpo físico, afastando todos aqueles miasmas e energias que estão causando desconforto, que estão dando origem a perturbações, limpando todo o campo mental, deixando e afastando todas aquelas energias e fluidos dos centros de forças e dos plexos correspondentes no corpo físico. Ajuda-nos, Jesus, a ter uma semana que está por iniciar com muito amor e muita paz. Finalizamos assim a nossa atividade de hoje.